Graça e paz a todos nós que somos filhos amados do nosso Deus. Amados e amadas, hoje, neste dia 2 de janeiro do ano de 2026, nesta sexta-feira, momento em que estamos aqui reunidos para agradecer o nosso Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos elevar o nosso pensamento até o trono de Deus para ouvir a Santa Palavra. O Evangelho de hoje, meus amados e amadas, está lá no livro de João, no capítulo 1, dos versículos 19 até o 28. Ouçamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz. E a vida era a luz dos homens, e a sua luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho para aqueles que testificassem da luz, todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. João não era a luz, mas ele veio para que todos testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem dele depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça, por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no meio do Pai
esse o fez conhecer. É dele, ou melhor, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João disse: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhes: então quem é? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dois fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alpercatas. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, eu não o conhecia, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, nós estamos aqui a observar que João afirma, assim como afirma o Evangelho de João, ele veio primeiro para batizar com água e viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Após conhecermos toda a história de João Batista após a história de João Batista, a de Jesus, nós temos a certeza da nossa salvação plena, do amor que Deus teve para conosco e tem em enviar seu único Filho para nos salvar da perdição, da morte eterna, meus amados. Portanto, vamos louvar e bendizer o nosso Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, agradecer a Deus que enviou Jesus para nos salvar.
Graça e paz a todos nós. E vamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus para um dia na vida eterna cearmos com Ele. Receba o meu abraço e até o próximo, com o poder de Deus.